Eu ia escrever, mas eu me senti na vontade de falar. Vulnerabilidade, confiança e tempo. Eu vejo essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade em me mostrar vulnerável a qualquer pessoa. Tudo bom? A qualquer pessoa. E isso é muito característico. Eu sempre vi a questão da dependência como algo pejorativo. Eu achava que o ser humano tinha que ser completamente independente, completamente autocentrado. Só que essas palavras, elas não significam diretamente que a gente vai estar separado do todo, ou que a gente não vai depender de como o todo se movimenta. E eu também falo isso pensando que eu tenho dificuldade em lidar com a falta de controle. Não é acho que é dificuldade sim, vai. Não me ensinaram que a falta de controle não é algo necessariamente ruim. Então, e o que é a falta de controle para mim? É eu não ter as coisas exatamente da forma como eu queria ter. Não necessariamente isso quer dizer algo ruim, né? Porque se as coisas forem exatamente da forma como eu quero que elas sejam, como eu desejo que elas sejam, ou seja, se elas concluem a finalidade pela qual eu inicio elas, eu perco a empolgação, eu perco a vontade. Simplesmente eu sinto que eu perco também. Ainda que as coisas estejam exatamente da forma como eu gostaria que elas estivessem. Algumas coisas eu me sinto grata, sinto que foi exatamente como deveriam ser. E outras coisas eu sinto que saíram do meu alcance, mas não necessariamente foram por falta de audácia, atitude, sabe? E ao mesmo tempo, sim, eu vejo que eu poderia ser melhor baseado nas expectativas dos outros, mas eu já sou o melhor que eu posso ser baseado nas minhas atitudes, em quem eu sou, sabe? Baseado nas minhas experiências e nas coisas que acometeram para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E ainda assim, quando eu olho para trás, eu vejo um contraste entre eu e eu mesmo. Para mim, o passado era um lugar, hoje é uma sensação. Antes, o passado era uma pessoa, hoje é uma provocação, é algo que me afeta, mas não diretamente. Talvez porque eu esteja longe, talvez porque eu me desapeguei dessa percepção, talvez porque eu tenha dado tempo, mas nesse tempo que eu dei, eu também aprendi sobre a minha ideia de ser no presente, ser propositalmente, ser quem eu almejo ser. Fui de corpo e alma o que estava ao meu alcance e também me sacrifiquei pelo que eu queria. Sacrifiquei as minhas certezas para sair da zona de conforto. Bom, eu acredito que eu me degustei esse ano. Esse ano eu me degustei bastante. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa sozinha, não posso dizer que eu sou uma pessoa rejeitada, não posso dizer que eu sou uma pessoa esquecida, porque eu não sou. Eu tenho várias coisas que refletem o contrário. Em muitos momentos eu procuro esse sentimento de ser rejeitada, de ser assim, pra provar, sabe, assim, provar o que eu sinto. Às vezes o que eu sinto vai totalmente
contra o que realmente está acontecendo e eu preciso provar que o que eu sinto é válido por meio da minha realidade. Isso é, eu me afasto, eu me isolo, eu me desinteresso por mim mesma para validar aquela sensação, aquele sentimento, mas ele pode ser real, mas ele não precisa tomar realmente toda a minha realidade, né? Eu aprendi bastante nesses últimos tempos, o silêncio ele faz mais por mim. A partir do momento em que eu sei algo, não preciso que o outro concorde com o que eu acredito que seja certo para que eu continue fazendo. Eu posso ser independente e ainda assim ter um senso de pertencimento e pertencer a um local que é essencialmente meu. Isso foi algo que eu refleti nesses últimos tempos. Eu tô fazendo isso por mim, eu tô fazendo isso para ter a validação do outro, eu tô fazendo isso por me sentir de uma certa forma e eu percebo que indiretamente eu tento afetar o outro para que eu me sinta diferente por meio dele, mas eu não preciso dele para me sentir realmente diferente, assim, me espelhar em algo melhor. Faz sentido? Eu posso ser muito boa em algo, mas ainda assim, para alguém que não vê valor naquilo que eu faço, aquilo dele ainda vai ser insuficiente, independente se não é sobre mim, se é sobre o outro, a gente já sabe disso. Agora eu vejo isso pelo outro ponto de vista, pelo ponto de vista da pessoa que recebe, não apenas pelo ponto de vista da pessoa que dá. E eu percebi que eu posso receber. Eu mereço receber coisas boas. Eu mereço receber admiração. Eu mereço, não porque eu sou uma pessoa de outro patamar, mas porque eu sou uma pessoa. E por ser uma pessoa eu mereço. É natural da minha natureza que eu mereça as consequências daquilo que eu cultivo. Algumas consequências estão fora do meu controle. E independente do que aconteça com o outro ou comigo, nada é determinante. E o que se pensa sobre o que é mal e o que é bom vai muito do que a gente faz com aquilo que nos é entregue, independente de quem entregou ou de como entregou. A gente pode escolher fazer algo diferente e isso é em qualquer situação, desde quando a gente foi rejeitado até quando a gente se frustra com como as coisas poderiam ter sido. É essa linha de raciocínio que se passa na minha cabeça agora que eu me senti na vontade, na obrigação, na necessidade de compartilhar para me ouvir melhor, para me entender melhor, para ter uma noção melhor do que realmente se passa comigo. Sempre, sempre, sempre o básico, sempre o básico.